fazendo só um apanhado, uma retrospectiva aí para vocês, essa breve história da psicologia, como vocês viram. A palavra psicologia deriva dos antigos gregos, que deram uma significação para a psique, né? Como essa intermediação entre os deuses e os mortais, tá? E, ao longo do tempo, a gente caindo, né, lá no Renascimento, a gente tem uma figura muito importante chamada René Descartes, que teve uma contribuição nos estudos do sistema circulatório, na filosofia e na parte da geometria por conta do plano cartesiano, sabe? O eixo X e Y. Sim. Ordenada e abscissa deriva do René Descartes. E René Descartes, na filosofia, teve o grande marco com a grande premissa dele, né? Do penso, logo existo. Né? Que o que difere, né, todo e qualquer ser humano é a sua capacidade para pensar. Né? É o seu ser racional. Tá? Então, só que aí que está. Se ele teve N avanços, maravilhoso, ótimo, no entanto, para a psicologia não foi. Porque ali você teve o nascimento, né, mais do que na época do Sócrates, com René Descartes, isso veio mais forte, a questão do racionalismo, né, a razão dominando a emoção. E a psicologia era muito vinculada a essa parte emocional, a essa parte mítica, a essa parte de intermediação. E num mundo daquela época que pedia avanços, expansionismos, cientificismos, né, grandes descobertas, eles não queriam nada que remetesse a algo tão inconstante como as emoções, né? Então, a psicologia ficou refém da filosofia durante muito tempo e sempre sendo vista como aquém, como aquilo que trabalha emoção. E isso num desprestígio muito grande, né? Contrariamente, aí, em paralelo aos tempos atuais, que está todo mundo investindo no tal de mindset, inteligências emocionais, né? Hoje em dia a gente fala da importância, né? Mas, na época do Descartes, de forma alguma, Renascimento. Que época você está falando, Ana Paula? Mais ou menos 1554. Tá bom? Então, nesse período, a psicologia ficou como uma sub-área, como, na verdade, sub-área não, porque ela nem... Ela era uma partezinha dentro da filosofia que era direcionada a estudos sobre as emoções e algumas experiências humanas. Então, ela sempre ficou muito aquém da razão. Por isso, aí nasce a briga, razão e emoção. Né? E é isso que é bacana a gente sempre ter, que são distintas, mas não são separadas. Nenhuma é melhor que a outra. Elas são... Razão é diferente de emoção, emoção é diferente da razão. Isso é posto, isso é claro. No entanto, elas não são separáveis. Todos nós temos as duas e precisamos aprender com as duas. Ninguém aprende com as suas emoções pensando. Emoção, a gente precisa experimentar para ver, nossa, isso aqui eu preciso melhorar, eu preciso tentar de novo, eu preciso perseverar mais nisso, aqui eu vou fazer assim, e fazer no dia a dia, experimentando. É assim que nós lidamos com as nossas emoções. Não é assim, não vou sentir tristeza, agora eu não vou ter esse momento. Não. A razão, ela não vai te ajudar a aplacar a emoção. A mesma coisa se você tem que fazer algo muito técnico, que envolve muito a questão da atenção, da concentração, se você deixar que a emoção tome conta, você não vai conseguir administrar aquilo bem. Então, olha,
são distintas, áreas distintas, mas elas caminham juntas. Igual os nossos dedos, um é diferente do outro, mas não são separados, né? A mão aqui nos une, né? Então, assim, é essa a ideia, né? Então, modificando o que naquela época do Descartes se previu. Para aquela época foi importante porque eles estavam fazendo descobertas, o que não quer dizer que em 2020 a gente tem que acreditar nas mesmas coisas, tá? Então, para a época deles, era entendida, né, como uma sub-área, digamos assim, dentro da filosofia. A psicologia não era uma área autônoma, própria. Era uma partezinha dentro da filosofia, tá? Ela só vai ter realmente esse estatuto de área, né? Esse estatuto científico, a partir do Wundt, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos em torno de uns 30 anos até ele conseguir montar esse laboratório onde começa a pesquisar a questão dos estados mentais com a questão das reações emocionais e físicas. Então, ele começa ali essas investigações, e isso é que vai fazer com que depois de muito esforço, e ele apresente algumas formulações acadêmicas, né, científicas, é que ele possa inaugurar a psicologia enquanto uma ciência. E aí vai acontecer isso em 1879, tá bom? Está aqui esse nome diferente, William Wundt. Tá? Eu havia falado para vocês, então se vocês quiserem, né, registrar que ele era fisiologista. Então a psicologia científica nasceu, não foi da filosofia, foi da fisiologia. Olha que interessante. Não é à toa que a gente estuda muito a questão das neurociências, né? Há uma área dentro da psicologia que estuda muito essa questão da, da aquisição das aprendizagens, como é que são, como é que a gente potencializa a atenção, concentração, focalização, né? Alguns estados de aquisição para memória. Então, a parte da neuropsicologia está super avançando e tem aí, digamos assim, sua parte, seu embriãozinho, né, sua sementinha, lá com o Wundt, que começa a fazer exatamente esses estudos entre os processos mentais, emoção e reações físicas. Olha que interessante. Tá? Foi mais ou menos o que eu falei para vocês, o que está exposto aqui, ó, tá? Então, aqui as datas, aqui a universidade, que é Leipzig, tá? E aí, dentro dessas pesquisas, porque entendam, quando a gente fala de academia, academia no sentido de um centro científico, nós precisamos ter uma pesquisa, um problema, né? O que eu quero pesquisar? Então, o que ele queria pesquisar? Exatamente, qual que é a relação entre mente, emoção e corpo. E aí ele começa a fazer, naquela época, não tinha ressonância para ficar medindo as reações, aparelhos super tecnológicos. 1800, antes de 1879, tá? Daí, a partir de 79, ele tem o laboratório e começa a melhorar para a época. Como é que eles faziam esses estudos? Observação empírica e registro detalhadíssimo. Então, por exemplo, se você tem uma vela se aproximando de uma pessoa, quais todas as reações que você observa? Aí eles conseguiam até fazer aferir uma pressão, alguma coisa para fazer uma verificação do que isso trazia de alteração, mas era muito
muito braçal esse trabalho, muito difícil. E o mais interessante é que eles tinham o poder de analisar todas as reações, de dilatação de pupila, de realmente algumas contrações de maxilar, processos de salivação, uma certa inclinação de coluna. Então, tudo isso eles iam registrando para dizer o que acontecia quando uma vela se aproximava, né? Se aproximava da face de uma pessoa. Não era para queimar ninguém, era só uma ideia de experimento, para que eles pudessem tentar ir demonstrando essa reação entre mente, emoção e física. Eles não tinham outros equipamentos, pessoal. Não tinha. Era esse tipo de, né, de análise bastante braçal, de percepção, de análise, nível de observação das reações que um ser humano tinha diante de algumas situações adversas. Tudo bem? Como, por exemplo, a reação diante da proximidade de uma vela. Nossa, são 300 páginas descrevendo isso, para que depois eles pudessem, não uma única vez, viu? Para cada pessoa, para cada experimento. Eles tinham que legitimar que aquilo era científico, não podia ser só uma vez não é critério. Por isso que a pesquisa é muito diferente, tem pesquisas que estão em andamento há 20 anos. E se parar agora, são 20 anos no lixo. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado, né? Quando lida com o ser humano, tem uma série de critérios. E naquela época era muito mais precarizado nos recursos tecnológicos. Então, precisava ser muito braçal, tá? Eu só estou descrevendo um pouquinho o que acontecia e por que eles criaram esse termo introspecção, né? Que era para justificar, dentro dessas experimentações que eles faziam naquela época, algumas reações, tá? Que esse ser humano internalizava e fazia com que ele tivesse, por exemplo, com essa situação de uma vela se aproximando, o que é uma reação adversa, que causa uma certa um receio de ser queimado, né, de ser atingido, isso faz com que a mente tente criar uma estratégia e o corpo tem o movimento de se afastar, a pupila se dilate, haja uma certa retração muscular. Então, eles vão falar isso tudo vai desenvolver um processo de introspecção que ativa essa relação entre mente, emoção e reação corporal, tá? Claro que depois esse conceito ele vai permeando as primeiras escolas de psicologia, que são 3, tá? A estruturalista, né, o estruturalismo, que é a linha do Wundt e dos seus seguidores. Edward Titchener foi um discípulo do Wundt. Depois nós temos também uma interpretação de introspeccionismo para a linha norte-americana do William James, que é o funcionalismo, que é a segunda que a gente estuda dentro das primeiras escolas de psicologia. E a terceira, que vai depois gerar uma das maiores linhas clínicas, que é a linha behaviorista, a linha comportamental, que é o associacionismo. Deriva de associação. Associacionismo. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Fiquem tranquilas. Próxima aula eu vou abordar isso.
tá? E essa linha do associacionismo é dela que vai derivar a linha depois, claro, dela deriva, né? Ela será muito mais lapidada e vai se gerar, então, a linha behaviorista, a linha de estudo comportamental, a linha do estudo do comportamento, tá? Então, essas foram as primeiras escolas da psicologia, e a psicologia aí já enquanto conhecimento, enquanto ciência, tá? Vamos lá, né? Para a gente concluir e eu passar uma surpresinha para vocês, que eu tô, na verdade eu que estou super curiosa, né? Mas aguardem um pouquinho, então. Eu tentei passar para vocês os primeiro e segundo capítulo do livro, então leiam, bem? Falando da questão da psicologia, da estruturação da psicologia enquanto ciência, como que foi esse objeto de investigação, essa relação entre mente, emoção e reação corpórea, né? A figura de Wundt super importante nesse processo. A gente discutiu também bastante qual era a definição da psicologia e como ela é hoje definida, enquanto esse estudo, que antes eram esses estudos dos estados mentais, hoje a gente já fala, né, que são os estudos da subjetividade, e a subjetividade entendendo como essa parte consciente, inconsciente, essa vinculada ao meio externo, aos comportamentos, né, a sociabilidade, a socialização, tá bom? Então eu fui trazendo aqui junto com vocês toda essa base inicial da psicologia. E trouxe a surpresa, né, de que ela nasceu, na verdade, da fisiologia, né? Não nasceu. A psicologia científica não nasceu da psicanálise ou da filosofia. Na verdade, ela era uma partezinha esquecida, né? Meio que misturada dentro da filosofia, tá bom? E alguns pontos importantes que eu também fui trazendo para vocês é o quanto que é uma área que ela foi cada vez mais se amplificando. Então, eu dei um exemplo que ela vai desde a psicologia do esporte, por exemplo, passando pela organizacional, pela escolar, né, pela educação, para a clínica, para a instituição, para a área da saúde mental, para a área hospitalar. Então, o quanto que ela teve assim, uma amplificação muito grande, e isso é super interessante, assim como a área da pedagogia. A gente discutiu no início que a pedagogia ela também se amplifica, por exemplo, pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar, são áreas que estão se apresentando como bastante inovadoras, né? Dentro da pedagogia. Então, a pedagogia não é exclusivamente somente para a sala de aula, né? Ela também, mas ela se amplificou, né? Assim como a psicologia não é somente a psicologia clínica, ela se amplificou muito. Então, isso é bastante interessante. E aqui tem um resuminho para vocês, né, dos objetivos da psicologia enquanto ciência, né? Ela procura explicar, clarificar, descrever, interpretar e analisar comportamento humano, os processos mentais, traduzindo a subjetividade. E assim, se ela procura explicar, clarificar, demonstrar, interpretar, analisar
em fazer algumas intervenções dentro da subjetividade humana, ela tem como objetivo analisar e descrever comportamentos, compreender e explicar os processos psíquicos, melhorar, buscar, né, apontar formas daquele sujeito, daquela pessoa, melhorar comportamentos, condutas sociais, tá? Nunca esquecendo que não somos, né, a gente muda se a gente quer mudar, ninguém muda pelo outro, tá bom? E também ela ajuda a ressignificar mudanças, né? Bastante internalizadas, para que a gente tenha uma qualidade de vida naquilo que a gente está desenvolvendo, tá bom? Os campos científicos que ela atua são N, pessoal. Aqui só tem um resumo do resumo do resumo, tudo bem? Seria, a gente ficaria assim horas e várias aulas só para dizer dessas definições. Eu peguei um apanhado, tá? Alguns não vão ser contemplados aqui, não porque não são importantes, é porque ficaria muito vasto, tá? Então, ela tem como campo de atuação, né? Atividades que favorecem a aprendizagem, né? Ver, pensar e perceber. Né? Aqui estaria a área da psicologia da educação, da psicologia escolar, ok? Questão dos problemas emocionais, né? Então a gente procura pensar algumas coisas sempre da ordem ou da clínica ou de uma instituição educacional, para tentar interpretar esses problemas emocionais, ou então a gente vai para a pesquisa acadêmica para que as pessoas se aproximem desses materiais, dessas pesquisas, para colocar em prática de uma forma bacana, para tentar entender o que significa o choro, o pranto, o bem-estar, os sentimentos, por exemplo, de uma criança, uma criança que tenha, por exemplo, um déficit auditivo, isso tem um diferencial, não tem um diferencial? Como que a gente potencializa para entender o que ela quer significar, né? Mesmo ela não sendo ouvinte, aquele barulho que ela faz, aquele tipo, é um sorriso, ela é satisfação, não é satisfação? Então, a gente pode ir para o meio acadêmico, tentar fazer uma pesquisa em cima disso e fazer com que as pessoas comecem a observar o comportamento naquela criança para que eles entendam o que ela quer dizer com aquilo. É uma satisfação, não é uma satisfação? É um riso, é um choro? Então, é um campo também de atuação da psicologia. A relação entre os indivíduos. Então, por que nós temos situações de hostilidade, ou então, em algumas situações, por que mesmo sem conhecer, nós ficamos comovidos com o que aconteceu, né? Nós somos solidários. Então, a gente tenta entender um pouquinho dessa forma coletiva, é uma área também de atuação da psicologia. Tentamos ver as diferenças individuais e singulares, né? Personalizadas. Singular e personalizado são sinônimos. Aliás, eu gosto bastante dos termos autenticidade, singularidade. Vocês vão escutar bastante, tá? Eu falando disso. Pode também ser na área de gestão de recursos humanos, como potencializar isso, como fazer motivação, como trabalhar motivações, todo o trabalho de seleção, de treinamento, né? Interação com a equipe, trabalhar gestão de estratégias, projetos, lideranças, né? Como que a gente pode otimizar algumas situações assim, muito vinculado à parte organizacional e também um campo super potencial da psicologia, tá? Quais outras áreas? Nas áreas de tratamentos psicológicos, análise, readaptação, tá? Na área clínica, sempre, tá? Ela sendo de consultório ou hospitalar, tá? Seja hospitalar, saúde coletiva ou saúde mental, tá? E aí na saúde coletiva a gente também abrange a questão da maternidade, tem vários psicólogos atuando em várias frentes hospitalares, tá?
também nos trabalhos de orientação e aconselhamento às comunidades, né? Então, por exemplo, nesse período de distanciamento social, vários trabalhos, guias, para tentar trabalhar um pouco com a nossa saúde mental nesse período tão adverso, né? Agora já está um pouco menos, mas há um tempinho atrás foi muito drástico, entendeu? Então, tiveram guias, manuais, o pessoal da Fiocruz, o pessoal da Unicamp, de vários centros de referência foram se unindo, vários grupos PSIS, para tentar fazer essas acolhidas, né? Isso ainda não quer dizer que acabou, ok? Quer dizer que diminuiu um pouco, mas ainda a gente tem alguns locais que estão com esses acompanhamentos, que é para dar uma acolhida por conta de uma situação super adversa que aconteceu. Então, é um exemplo, tá? De algo que aconteceu. 10 minutos. Calma, gente, eu juro que eu vou. Eu sempre falo que vai menos, mas eu avanço um pouquinho. Vocês já entenderam, né? Já perceberam. Bom, avaliar comportamentos também é uma área que deriva tanto da clínica quanto da parte forense ou a questão de psicodiagnóstico, tá? Então, a gente precisa estudar, muitas vezes, avaliar aquela estruturação psíquica daquela criança, daquela pessoa, para que a gente perceba realmente há de fato um comportamento que justifique um indicativo de dislexia, ali realmente uma questão de uma possível psicose infantil, ali uma possibilidade de um TEA, transtorno do espectro autista, tem ali um TEA, transtornos específicos de aprendizagem, onde, por exemplo, entre TDA, TDAH, então a gente também ajuda nessas avaliações. E aqui eu não coloquei, mas avaliar comportamentos, a área forense, ela também faz várias análises, assim, que solicita para ver, por exemplo, guarda compartilhada, ver algumas situações, as situações de abuso, de violência. Então, tem colegas que acompanham situações, né? Eu tenho muita dificuldade, tem algumas áreas que a gente tem que conhecer os nossos limites, né? Aonde a gente conseguiria realmente atuar e aonde seria muito complicado. Eu tenho colegas que trabalham com questão né, grupos que praticaram violências contra crianças, contra mulheres, e tem outros que trabalham com os grupos que foram vitimados. Então, é muito interessante e aí também parte o processo de avaliar comportamentos, tá? E muitos têm que fazer depois todo o registro, laudo, para repassar isso, porque muitas vezes chega com o pedido do juiz, e aí a gente tem que fazer. E internação compulsória também, tá? Uma vez que o juiz determina, é bastante complicado. Uma briga bastante grande entre duas áreas muito grandes, a área médica, do controle médico, e a área jurídica, de controle jurídico. Então, a gente fica meio assim. Mas aí somos chamados para avaliar esses comportamentos, tá bom? Então, só passei um resumo, como eu falei, um resumo, não contempla de jeito nenhum toda a área da psicologia, nem era essa a proposta, mas apresentar um pouquinho como que a gente pode trabalhar essa diversidade, tá? Assim como eu falei, na área de vocês, da pedagogia também está amplificando cada vez mais, o que eu acho ótimo e super bem-vindo. Bom, é um pedido para vocês, está aqui, eu vou ficar muito grata, né, de vocês me responderem o que foi aprendido sobre a disciplina nessa aula, quais as suas expectativas e curiosidades. Então, não precisa buscar a internet, eu quero saber de vocês, e de internet a gente busca, fácil. Mas eu quero saber a singularidade, o que você teria de curiosidade. Mas não tem nada a ver, não tem problema, escreve que eu quero entender, tá bom?
O que vocês têm de expectativa, curiosidade sobre a psicologia? E aí, C, né, o que você pensa, né, sobre essa relação entre a psicologia, entre a psicologia e a pedagogia, tá? Não vale só colocar igual eu falei. Ai, primordialmente desenvolvimento e aprendizagem. Não vale mais. Com as palavras de vocês. E tem outras partes importantes, tá? Então, por favor, me escrevam. Daí me manda nesse e-mail que é o paulacpp 2014, tá? @gmail.com. Só faz observação de quem são vocês, o curso, né, pedagogia, segundo ano, faculdade Santa FASB, tá? Para que eu possa já identificar o e-mail. Tudo bem, pessoal? Tudo. Deixa eu ver vocês, então. Aqui. Eu vou fechar aqui só um segundinho. Todas. Bem, como foi? Como foi a aula? Foi ótima. Ela é um pouco mais difícil que a de ontem, eu acho, É, mas ela é ótima. um pouquinho, um pouquinho. Eu achei mais cansativa. É Ah, muita informação, mas eu gostei. que bom. Não, eu tô rindo, não é de você, viu? Eu tô rindo porque é um slide que tinha o dobro do tamanho. E eu aprendi a tentar sintetizar. Então, quando eu sintetizo, aí você estava muita coisa. Eu falo, meu Deus do céu. Entenderam? É que eu, na minha concepção, realmente, eu tenho esse slide e assim, era o dobro de tamanho, né? Dobro de apresentação de slides. E eu condensei, falei, vou fazer um condensadinho para a gente fazer uma conversa assim. Então é bom, eu vou me policiando. E vocês também, para dar uma pegadinha também, né? É igual a gente brinca uma atividade física. Você vai um pouquinho, na outra você não vai ficar durante aquele ano todo só naquele ritmo. Você vai ter que dar aquela forçadinha. Podemos combinar assim com todas? Então eu vou dar uma puxadinha, tudo bem? Bem, E ainda mais que eu descobri, Johnny já passou livro para vocês? Sim. Então, já passei o outro, só que eu vou trabalhar alguns capítulos. Então, ó, vocês vão gostar, tá? Eu estou sempre pedindo, sério, esse termômetro, esse feedback de vocês para eu perceber. E eu acho que é bacana para a gente dialogar. Então, eu peço sempre esses dois lados. Eu vou suavizando em alguns momentos. Quando não dá, eu falo, pessoal, eu vou ter que dar uma corridinha, porque senão não dá tempo. E é importante para vocês. Quando dá para suavizar, eu suavizo. E vocês também vão dando esse retorno de tentar, não, essa a gente vai ter que essa dá para ser mais soltinho. Mesmo sendo mais assim, fluida, a Ana Paula puxou um pouco, né? Então, a gente vai sempre estabelecendo esse diálogo, tá? Esse feedback que eu acho que é super importante. Então, fico muito feliz, agradeço muitíssimo e vou dar esse tempo para vocês. E hoje, de fato, a aula passada eu falei que não, que daria, mas no fim foi cravado, né? Então, vocês terem esse time para vocês elaborarem um texto para apresentar para mim. Não se esqueçam de
por favor, se identificarem no e-mail. Todo mundo conseguiu anotar? As 3 perguntinhas? Sim. Tá? É muito mais a visão que vocês estão tendo da disciplina e eu poder dialogar com o que vocês estão percebendo. Lembrem-se, eu sempre quero vocês como protagonistas. Então, nada melhor do que apresentar algumas coisas, vocês passarem umas expectativas de vocês e a gente ir dialogando por aí, tá bom? Então, muito obrigada. Eu retorno se alguém tiver dúvida. Fiquem à vontade, senão eu deixo um beijo, uma ótima semana e encontro com vocês na terça-feira. Não deixem de me enviar antes as atividades de hoje, tá? Essa É para atividade entregar agora até quarta.